Graça e paz. Estamos aí no segundo dia do nosso jejum, proclamando a palavra de Deus, fazendo as nossas confissões, realizando esse projeto maravilhoso de 21 dias, né, estabelecendo a cultura da honra. E nessa cultura da honra, nesse projeto de jejum, nós estamos aí com um jejum muito especial, que é o jejum sem reclamar. 21 dias sem reclamar. É um desafio grande, né? Muitos estão aí tenso nesses dias a respeito de não falar palavras negativas, não murmurar, não reclamar. Então tem sido um desafio. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Então, quero dar o bom dia aí para Jaque, Lelaché, Andréia. Sejam bem-vindas. Vamos aproveitar aí que vocês já estão. Manda logo um convite aí, o aviãozinho para os nossos irmãos, para amigos, familiares, para lembrar, né, de estar participando desse jejum, dessa palavra que hoje nós vamos compartilhar. Bom dia, irmã Sônia também. Já chegou aqui para participar com a gente dessa live de oração. Estamos uma expectativa muito grande daquilo que o Senhor vai fazer. Sempre depois de um jejum, o Senhor nos surpreende com algo muito especial. Primeiro dentro de nós, através do Espírito Santo. Depois, de maneira externa, algo é perceptível da parte de Deus na nossa vida. Então, eu quero começar aqui orando, agradecendo a Deus por esse segundo dia em que nós estamos juntos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos começar orando ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Nós iniciamos esse segundo dia, meu Pai, de live de oração, com o propósito, Senhor Deus, de estabelecer uma cultura, a cultura da honra. Uma cultura da honra que será estabelecida não apenas nesse período, mas por toda a nossa vida. Senhor, ser com aqueles que vão chegar, aqueles que já estão presentes na live, aqueles que vão assistir. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, ministre sobre a vida deles, ó Deus, a verdade da tua palavra, que possam compreender com clareza a cultura da honra. Senhor Deus, abençoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridas, eu quero começar aqui orando. No final, eu vou orar pelo um pedido que foi colocado ontem no meu direct. Então, quem tiver algum pedido de oração no final da live, coloca aí no meu direct, porque fica aqui como alvo de oração, tá? O seu cartão também, já prepara o seu cartão, que no final nós vamos orar pelos seus 3 alvos que você colocou nesse jejum, né, diante do Senhor. Então, queridos, hoje eu quero falar de um tema muito especial. Criados para honrar. Nós fomos criados para honrar, viver num ambiente de honra. Jesus, ele veio e estabelecer esse ambiente de honra. Então, nessa manhã eu quero compartilhar isso com vocês, lembrando também, eu vou colocar no final o link do meu Spotify, né, do meu canal no Spotify, que tem o capítulo completo em forma de podcast, que ajuda muito a compreensão e é bom ouvir, que ali é um casal ali comentando sobre cada tema. Então, no final, eu vou colocar e você pode ouvir também o conteúdo todo daquilo que eu vou compartilhar com você agora nessa manhã. Então, eu quero começar dizendo aqui que a honra é um projeto do próprio Deus, é um projeto original, né? A honra não foi uma invenção humana, já começa por aí. Ela é não uma estratégia religiosa, tá? Mas é a parte do projeto original de Deus, original, tá? O ser humano, ele foi coroado de glória em glória, recebendo o quê? Uma dignidade concedida diretamente do Criador. Então, no Éden, Adão e Eva viviam em uma atmosfera de honra, onde não havia medo e nem rejeição.
comparação ou humilhação humana. Não tinha isso. A nudez sem vergonha simbolizava que eles podiam ser totalmente expostos sem se sentirem diminuídos, em momento algum. Até porque no Éden estava revestido da glória de Deus. Mas quando o homem peca, a glória de Deus se retira. E quando a glória de Deus se retira, o que acontece? Eles percebem que estão nus. Adão percebe que está nu, Eva percebe que estão nus, eles ficam com vergonha um do outro e eles, de uma maneira ali, pensam em se esconder e de pegar algumas folhas de árvores para poder cobrir as suas partes íntimas. Mas por que isso aconteceu? Essa vergonha aconteceu. Por que eles ficaram com vergonha um do outro? Por que eles ficaram envergonhados ao perceber que estavam nus? Porque a glória de Deus se foi. Porque o pecado, onde o pecado entra, a glória de Deus se retira. Não adianta misturar o santo com o profano. Não adianta. Nosso Deus é um Deus de honra. É um Deus que tem ordem e decência. Então veja que Deus honrou o homem. Criou um lugar chamado paraíso, colocou esse homem, deu autoridade a ele sobre os animais e tudo que nele há, criou uma companheira, uma auxiliadora para que desse continuidade, né, na humanidade de maneira santa, cercada com a glória de Deus, mas eles permitiram que o pecado entrasse. O pecado entrou, então a honra foi retirada. Porque a glória de Deus é a honra de Deus sobre a humanidade, sobre a vida do povo. Então, a honra não é uma criação humana, ela não é uma invenção de uma religiosidade, um ministério, de uma igreja, nada disso, ok? Então, precisamos entender que o pecado, ele retira a honra. Com o pecado, a confiança foi substituída pelo medo. Quando Adão confiava em Deus, agora já tinha medo. Por que ele teve medo? Porque ele se escondeu. Toda pessoa que ela está em pecado, ela se esconde. Ela se esconde do pai e da mãe, se esconde do pastor, se esconde da pastora, se esconde do chefe, se esconde do gerente, ela se esconde daquele que é autoridade na vida dele. Quando uma pessoa está em desonra, ela tenta se esconder. Quando ela está em pecado, ela tenta se esconder. Quando ela está com o documento do veículo irregular e há ali uma abordagem policial, ela já começa a ficar preocupada, tensa, porque ela está de uma maneira irregular e ela quer se esconder. Tem alguns que retornam, tem outros que param o veículo, tem outros que vão. Mas perceba que a sensação é justamente de medo, de medo. Então, foi retirado, né, a transparência, foi retirado a glória de Deus. A glória de Deus é a própria honra que Deus nos dá. Então a vergonha entrou como uma morada, né? Não planejada para o homem, não foi vontade de Deus de maneira nenhuma colocar a vergonha, mas o pecado trouxe a vergonha. Alterando o quê? Trouxe a vergonha alterando do próprio Adão a percepção de si mesmo, a percepção do próximo. Então veja que quando Deus fez tudo maravilhoso, tudo perfeito. Mas nesse momento, a partir dali, a desonra passou a usar a fraqueza alheia como arma, transformando os erros em zombaria e forçando as pessoas se despedirem, né, daquilo que Deus tinha prometido para ela, ou seja, se retirando da grande construção que o Senhor tinha para suas vidas. Então veja que aonde entra a desonra, a glória de Deus sai. A glória de Deus não permanece no lugar de desonra. Se uma casa ela tem desonra com o esposo ou com a esposa, dos filhos com os pais, a glória de Deus se remove. Pode fazer oração, pode fazer o que for. Se houver a desonra, o ambiente está contaminado. É um ambiente de rejeição, de medo, de dúvida, de incredulidade. Os lares parece que os familiares se tornam inimigos, mas por quê? Porque é um ambiente de desonra. Então a desonra ela traz todo esse
essa destruição, né? Essa perca da glória de Deus, da presença de Deus, tá? Outra coisa é sobre o ambiente da desonra. O ambiente de desonra, o que acontece? Ele torna as pessoas ficarem na defensiva. Ela faz com que as pessoas fiquem inseguras. Faz com que as pessoas se sintam, ficam silenciosas. Porque nesse ambiente, nele, a correção é vista como a rejeição. Então, onde há um ambiente de desonra, se houver um motivo para corrigir alguém, ela está tão ali contaminada que ela vê a correção como a rejeição. E hoje a gente vê muito isso. Jovens não estão sendo preparados para ser corrigidos. Ao começar o seu trabalho, a sua carreira profissional, quando são corrigidos na empresa que estão ali exercendo a sua função, eles ficam se sentindo ameaçados e saem, reclamam, pedem as contas da empresa, mal sabendo que em qualquer lugar que ele entrar, ele vai precisar ser corrigido. Por quê? Porque ninguém sabe de tudo. É necessário aprender com alguém, é necessário saber a maneira correta, mas um ambiente criado, uma pessoa criada num ambiente de desonra, ela vive assim. Ela vive uma criança insegura, um jovem inseguro, um homem inseguro, uma mulher insegura. Então, isso é muito perigoso, isso é muito hostil. E é isso que o diabo fez. Porque quem é o pai da desonra? O diabo. Deus o criou, colocou num lugar maravilhoso, deu autoridade para liderar os anjos, liderar a adoração no céu para o Senhor, mas teve um dia que ele quis ser como Deus. Aí entrou a desonra. Ele foi expulso do lugar que Deus tinha colocado. E é verdade, quando você está no lugar que Deus colocou, mas você é uma pessoa que desonra, Deus remove. Eu falei sobre isso ontem, né? Aquilo que você não honra será retirado de você e Deus vai dar para outro. Deus vai dar para outro que honra. Então, o ambiente de cultura da honra já é diferente. A cultura da honra, o que ela faz? Ela restaura a segurança. Entendeu? Ela restaura, esse ambiente da cultura da honra restaura a confiança e ela permite que ajustes e limites sejam aceitos sem que a pessoa sinta que perdeu o valor, que perdeu o amor, que aquele que corrige. Então, no ambiente da cultura da honra, quando é criado um ambiente da cultura da honra, mesmo que ela receba uma correção, ela não se sente desvalorizada, ela não se sente que perdeu o valor, ela não se sente num ambiente hostil, não. Porque mesmo sendo corrigida, no ambiente da honra, ela percebe que aquilo ali é para o seu bem. Então a honra é como um perfume, falei sobre isso ontem, é como um perfume que o que? Transforma o serviço de preenchimento em um lugar ou em uma casa de uma maneira com dignidade. Dignidade. É isso que a honra faz. Então, a honra, ela só acontece quando cada pessoa assume a responsabilidade de honrar. Ah, mas esse lugar não me honra. Não tem problema. Como eu falei, você é o perfume. Você é que honra. É você que honra. Então, através de você, todo o ambiente o quê? Vai mudar. Todo o ambiente muda. Tudo depende de você. Você tem a essência de Cristo. Você tem a pessoa do Espírito Santo morando dentro de você. Então, não pode haver de nenhuma maneira desonra. Então tem que ser removido isso, porque isso é uma estratégia maligna. Mas por quê? Porque ainda nós estamos num ambiente ainda muito hostil desse planeta. Muito hostil. E a nossa natureza pecaminosa, como o apóstolo Paulo diz, ela precisa ser o quê? Anulada. Como é que eu anulo a minha natureza pecaminosa? Me envolvendo mais com as coisas que são espirituais. Passo mais tempo ouvindo louvor, passo mais tempo lendo a minha Bíblia, passo mais tempo ouvindo uma pregação bíblica, não uma pregação motivacional, nada disso.
não também uma pregação debaixo da lei. Pelo contrário, eu tenho que viver debaixo de uma palavra que é de Cristo, as boas novas, entendeu? O Evangelho é as boas novas, é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Que aquele que entregar a vida a Cristo e ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai herdar a vida eterna. Ele vai herdar a vida eterna. Esse é o Evangelho, essa é a verdade do Evangelho. Para isso que Cristo morreu. Cristo morreu para te dar vida eterna. Ele não morreu para te dar casa, carro, um bom trabalho, nada disso. Isso é só consequência da sua caminhada. Mas Cristo veio para te dar vida eterna e estabelecer um reino aqui na terra através da sua vida. Aí sim, entra as nossas conquistas. Mas o plano original é a salvação. É saber que você vai morar no céu com o Senhor para sempre, de maneira eterna. Amém? Então, aqui dentro do resumo desse livro que eu estou compartilhando com vocês aqui, é necessário também compreender que nós fomos criados para honrar. Ou seja, nós somos responsáveis, como eu estou dizendo. Cada um é responsável de atrair a honra, de atrair a presença de Deus, aonde o Senhor colocar. Então, todo ser humano carrega essa marca, independente da sua posição social, idade ou condição financeira. A honra não é automática. Ela precisa ser alimentada. Como é que eu alimento a honra? Com gratidão, com palavras de reconhecimento, cuidado. Caso contrário, aquele ambiente, ela vai se destruir. Então eu sou responsável de atrair o quê? A honra no lugar que eu chego. Então temos que agradecer mais, temos que reconhecer o trabalho das pessoas, temos que ter mais empatia por aquele que está nos atendendo do outro lado do balcão, ou do outro lado de um telefone, seja o que for, entendeu? Então é muito importante isso, é muito importante ter essa compreensão. Por quê? Porque Jesus ele veio restaurar a honra. Jesus é o modelo supremo da restauração da honra. Veja que ele não construiu a vida buscando primeiro lugares. Não, buscando. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Se esvaziou do seu poder, se esvaziou da sua glória, se esvaziou e se tornou o quê? Servo. E ele veio ensinar a humanidade, aos seus discípulos, para que ensinasse aos outros, justamente a ser servo um dos outros. Quando a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, não é o amor de beijinho, de fazer coraçãozinho, não. O amor que Jesus está ensinando é de servir pessoas. É de servir pessoas, de ser servo, de atender a necessidade daquele que está precisando. Então, no episódio da mulher adúltera, você vê que Jesus ele recusou-se a participar da humilhação pública. Os religiosos, a população, chega com aquela mulher e apresenta ali, ele está sentado, meditando, e aí ele chega, mestre, essa mulher adulterou, mas a lei fala que tem que apedrejá-la. Pode ver que Jesus ele não quer participar disso. Ele não quer participar disso. Tem momentos na sua vida que nós não queremos participar de determinadas coisas, mas pessoas trazem determinadas situações, temas, para que você possa, de alguma maneira, definir alguma coisa. Mas, na verdade, nós temos que ficar em silêncio, compreender. Às vezes, uma fala errada pode acontecer uma desonra, porque nós não conhecemos a história toda. Então, o que acontece? Essa mulher chega ali, junto com aquele povo, junto com os religiosos, e Jesus, o que ele faz? Tudo bem, a lei manda que tem que apedrejar, correto. Então, vamos fazer o seguinte, cada um aí pega a pedra aí. Peguem a pedra para apedrejar, para seguir conforme a lei. Mas antes de apedrejar, eu quero que comece a atacar pedra nessa mulher quem não tem pecado. A Bíblia diz que de um em um
foi largando a pedra e foi saindo. De um em um foi largando a pedra e foi saindo. Se fosse nesses dias, algumas pessoas iam dizer assim: esqueci a panela no fogo. Esqueci, eu tenho que voltar para casa que eu tenho que botar as crianças para a escola. Eu tenho que voltar porque o carro está ruim, tem que botar para consertar. Não, eu tenho roupa para passar. Entendeu? Então essa seria a desculpa, porque tem pessoas que para desonrar, ela deixa de fazer o que ela tem que fazer para poder fazer acusação pública da vida dos outros. Então veja, querido, que isso é desonra. Jesus, ele restabelece a honra. Como? Tomando essa atitude. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Quando todos forem embora, ele pergunta: cadê seus acusadores? Cadê os seus acusadores? E ela diz: todos foram embora. Eu também não te acuso. Eu também não te condeno. Faz uma coisa. Vai e não peca mais. Então, toda vez que nós temos um encontro com Jesus, nós não podemos mais pecar. Quando aquele que realmente tem um encontro com Jesus, ele não peca. Ele reconhece do que foi feito na cruz. Ele reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida. Amado, a cultura da honra, ela estabelece uma identidade. E é bom a cultura da honra, mas ao mesmo tempo ela é perigoso para aqueles que ainda se acham cristão, acham que tem Cristo e não tem. Porque é nessa hora que fica justamente às claras quem realmente é ou não é do Senhor. É na cultura da honra que é definida a identidade de quem é filho de Deus. Porque os filhos de Deus, eles caminham da honra, não na desonra. Ele não desonra a sua casa, ele não desonra o seu trabalho. Ele não fala mal do seu casamento, ele não fala mal do seu trabalho, ele não fala do filho, da filha, do pai, da mãe, não falam. Porque eles receberam a identidade de Cristo, aonde é estabelecido a cultura da honra. Então, nessa manhã, tem muita coisa para falar, mas não tem como eu falar tudo aqui para vocês, porque nós temos um tempo, né, muito pequeno, mas eu quero nesse momento orar pelo seu pedido. Orar pelo seu pedido. Eu tenho um pedido aqui, que foi colocado no meu direct. Eu creio que você tem o seu pedido também, e eu queria tirar esse momento para orar com você. Orar pelo seu pedido. Então, nós temos aí, se você não tem um cartão, anote no papel o seu pedido de oração, os seus 3 alvos de oração, que durante todos esses dias, durante todo esse mês, nós vamos estar aqui orando, juntos, em concordância. Porque onde há uma concordância, o milagre acontece. Aonde houver uma concordância, o sobrenatural do Senhor acontece. Então, eu quero nessa manhã tirar esse tempo para orar. Amém? Vamos tirar um tempo para orar ao Senhor, e eu creio que a honra será estabelecida em todos os lugares que você estiver. Creia nisso, creia nisso. Amém? Então, escreva aí, cultura da honra. Cultura da honra. Escrevam aí, cultura da honra. Quando você escreve, você participa, você está justamente concordando, você está envolvido, né, envolvida com aquilo que está sendo ministrado. Então, cultura da honra. Cultura da honra. Precisa ser estabelecido isso em todos os lugares. Em todos os lugares. O Senhor Jesus, ele estabeleceu honra em todos os lugares. Aonde havia desonra, ele honrava. Ele honrou Zaqueu. Todos falaram assim: como é que pode, mestre, ir para a casa de Zaqueu? Esse cara é um 171, um agiota nato. Ele fala: eu quero jantar na tua casa, Zaqueu. Ele honrou. Aonde todo mundo desmoralizava Zaqueu, Jesus entra naquele lugar e apenas vai comer pão, tâmara, né? E aí, o que acontece? Aquele homem se converte. O que ele se converte? Ele fala: Senhor, eu pequei. Eu preciso devolver aquilo que eu tirei desse povo. Eu preciso, e aquele que de maneira foi muito prejudicado, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não precisou falar nada. Porque quando Jesus ele entra para honrar,
aonde entra a honra, o pecado ele sai. O pecado é removido, a maldição é removida, entendeu? Então a cultura da honra vai estabelecer a presença do Senhor na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio. Amém? Vamos orar agora, em nome de Jesus? Pai, eu quero te agradecer por esse momento. E nessa hora eu oro pela Thaísa, te pedindo, Pai, uma porta de emprego, um trabalho, Senhor Deus, para tua filha. Ela necessita, meu Pai, desse lugar. Ela necessita da sua renda, do seu sustento. Pai, em nome de Jesus, prepara, Senhor Deus, o melhor lugar para tua filha. O melhor lugar, Senhor Deus, vai agora separando para ela. Que o Senhor venha criar conexões de pessoas para que esse trabalho, ó Pai, chegue até ela através de um telefone, através de uma mensagem, através de um e-mail. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, sei com a tua filha, meu Pai. Oro também por aqueles que estão aqui, meu Pai, com seu cartão de oração, com um papel, ó Pai, anotado. Senhor, há 3 alvos pessoais de oração e eu te peço, ó Deus, que nesse jejum o Senhor venha manifestar, Pai, o teu poder, porque nós cremos no milagre. Nós estamos aqui, ó Pai, declarando com fé naquilo que nós não vemos, mas temos certeza que o Senhor vai fazer, porque essa é a nossa esperança, essa é a nossa crença, essa é a realidade que nós vivemos hoje, porque um dia nós entregamos a nossa vida para Ti e cremos que o Senhor, nosso Deus, não só apenas o nosso Deus, mas o nosso dono, essa é a chave. O Senhor é o nosso dono e comprou de um preço muito caro com o teu sangue, na cruz do Calvário, derramado ali, naquele lugar, para perdoar os nossos pecados, para quebrar toda a maldição, para que hoje pudéssemos viver de maneira digna, como filhos de Deus nessa terra, estabelecendo o teu reino, usando a tua autoridade e nos preparando para viver na eternidade, nos céus, junto com o Senhor nosso Deus. Pai, eu peço agora, abençoa o dia de todos que estão aqui, abençoa o dia daqueles que vão ainda assistir e que eles possam cada dia mais compreender, meu Pai, a cultura da honra. Eu oro e os abençoo nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Compartilha essa mensagem com alguém, com um familiar, com um amigo, para que ela possa também viver esse tempo de honra na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Até amanhã, às 7h30 da manhã. Deus abençoe, um beijo no coração.